Então, Romanos capítulo 12, nós vamos ler versículos 1 e 2. Mas antes, vamos dar uma lidinha no capítulo 11, versículos 33 a 36, é o que nós acabamos de cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está escrito isso na palavra de Deus. Então aqui, Paulo está falando sobre a grandeza, a maravilhosa sabedoria de Deus, dos desígnios divinos, né? Então no versículo 33 do capítulo 11 de Romanos, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele fala: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou qual foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? E aí ele fala: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí vem aquela expressão, né? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo está cheio do Espírito, ele conhece os desígnios de Deus. Quando ele chega aqui em Romanos 11, ele falou tantas coisas maravilhosas. É isso que nós estamos ensinando de sexta-feira. Mas chega num ponto que ele fala assim: quão profunda é a sabedoria de Deus, os juízos dele. Paulo percebe que ele não consegue alcançar a grandeza da sabedoria de Deus. E aí vem essa inspiração, e ele fala essas palavras: porque dele, por meio dele, para eles são todas as coisas. Agora vamos ao texto da palavra de hoje. Então, Romanos 12, 1 e 2. Eu quero que você preste bastante atenção. Não fique olhando para mim assim, viajando, né? Pensando no teu time, pensando no macarrão que você vai comer depois, ou torcendo para acabar logo, para ir embora, né? Você veio aqui para receber uma palavra. Quem tem ouvidos, ouça, fique ligado. Às vezes uma frase pode lhe trazer um conhecimento que vai mudar a tua vida. Então, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que ele está dizendo? Aqui nesse nosso corpo existe a lei do pecado. Então ele diz: apresente o vosso corpo, né, como um sacrifício. Submeter as paixões da carne, as tentações do corpo, como um sacrifício a Deus, né, que é uma coisa agradável a Deus. Depois ele diz: agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com raciocínio, onde o povo se torna inteligente, o povo pensa, o povo percebe, o povo aprende. O que é um culto irracional? Onde o povo se descontrola, não sabe o que faz, tudo confuso, sem pé nem cabeça, sem ordem. Isso é o culto irracional. Esse é um culto que não agrada a Deus. Mas o culto que agrada a Deus é um culto com raciocínio, onde o povo é levado a pensar, a enxergar, não faz coisas desconexas. Isso está na palavra de Deus. Aí depois ele diz: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, dependendo da tradução. E agora ele fala uma coisa que muitos querem que aconteçam nas suas próprias vidas. Ele diz: mas transformai-vos. Repare bem, transformai-vos é uma coisa que eu que tenho que fazer. Vou ler de novo: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa cabeça, dos seus pensamentos, para que experimenteis. Aí eu, com uma mente renovada, pensamentos renovados, eu vou experimentar o quê? O que eu vou experimentar? Ele fala: para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem uma mente renovada, não é? Sem essa transformação, eu não consigo experimentar o que é a vontade de Deus. Então, como é que eu vou me transformar? Renovando o meu entendimento. E o que renova o meu entendimento? A palavra de Deus. Vamos orar. Senhor querido, aqui está estas ovelhas que te pertencem, Senhor. Pessoas preciosas, Senhor. E precisamos muito daquela unção do Teu Espírito, que injeta em nós a verdade e nos faz ver, Senhor. Muito, Senhor. Porque a Tua palavra diz que a transformação não vem por eu gritar muito ou fazer muita coisa. Ela vem pela renovação da mente, através da verdade da Tua palavra. Assim, abra o nosso entendimento, nós nos submetemos ao Teu Espírito, confiando na ação dEle, pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Muito bem, você já deve ter ouvido, e ouve, olha, hoje a tua vida vai ser transformada. Hoje, quantas vezes no passado eu ouvi muitas pregações que diziam, hoje, em nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada, você não vai sair daqui o mesmo, né? Então eu ouvi isso muitas, centenas de vezes, e ainda ouço isso, dando a entender que naquele momento, tudo vai mudar instantaneamente na vida da pessoa. Mas isso tem causado muita frustração no povo de Deus. Por quê? Porque depois que ele ouve isso, põe o coração dele ali, faz tudo que tem que fazer, ele volta para casa. E muitas vezes a vida é a mesma, os problemas são os mesmos, as lutas deles é a mesma coisa, e não houve transformação nenhuma. Não houve aquilo que foi dito, vai mudar hoje, porque hoje, né? Não aconteceu, aquilo foi um momento no culto de emoções, né? Onde a emoção é aflorada, a pessoa grita, é isso mesmo, que nem quando um time de futebol marca um gol, né? Aquela coisa toda. Mas na realidade a transformação não veio, a mente não foi renovada, os problemas são os mesmos, né? E o coração, às vezes as angústias estão ali. Agora a Bíblia mostra que a transformação não é uma questão de 1 minuto. Minha vida não vai ser transformada em 1 segundo, porque eu estou num culto. Olha o que a palavra diz no versículo 2. Não vos conformeis com este século. A primeira coisa, eu não tenho que me conformar com esse mundo, eu não tenho que ter a mesma mentalidade do mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo só o mundo no pecado, eu também estou dizendo o mundo religioso. Que existe uma mentalidade religiosa impregnada na cabeça de muita gente, que cega a pessoa para a palavra de Deus, para o Evangelho. Então ele diz que eu não posso ter a minha mente, me conformar, ter a mesma forma, não é? Você faz aquela irmã faz aquela massa bonita, mas está sem forma. Ela pega uma forma quadrada lá, joga ali, põe no forno, sai aquele bolo quadradão, né? Então se conformar é isso, é tomar a mesma forma, está dentro de uma mesma forma. Então Paulo fala, não se conforme com o mundo, não entre na mesma forma, não tenha a mente, a mesma cabeça, a mesma coisa dentro de uma forma quadrada. Não vos conformeis nem com os pecados do mundo e nem com a vida religiosa. Depois ele fala, mas transformai-vos. O que é se transformar, não é? É dar uma nova forma, presta atenção, é tornar diferente, mudar, modificar, alterar. Então ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que vai me dar uma nova forma? O que vai me tornar diferente? O que vai mudar? O que vai ser modificado? Qual é o ponto central que Paulo mostra que tem que acontecer na nossa vida? Ele fala assim,
transformai-vos de que forma? Pela renovação da tua cabeça, da tua mente, dos teus pensamentos. Então presta atenção, isso é muito importante. Se a tua mente não for injetada nela coisa nova, coisa bíblica, se os teus pensamentos não se conformarem ao Evangelho, à palavra de Deus, se não houver uma transformação de informações na tua mente, informações que vêm para libertar a tua mente, então nunca haverá transformação na sua vida. Você pode falar: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, pode chorar, pode pular, pode fazer tudo que você acha legal, que a tua carne gosta, soltar as emoções. Mas se não for injetado uma coisa nova da palavra, o Evangelho, o que renova a tua mente, que põe pensamentos novos, então, meus irmãos, a sua vida não vai ser transformada. A tua visão de Jesus Cristo, a tua visão do Evangelho, não vai haver transformação. Não há mudança, meus irmãos. Porque a tua vida é agora aquilo que está na tua cabeça. A soma dos teus pensamentos é o que você está vivendo aí hoje. Se você está cheio de pensamento de depressão na tua cabeça, a tua vida é essa depressão que está na tua cabeça. Você vai para casa, vai lá depressivo, vai ligar a televisão, vai dormir com essa cabeça, mesmo estando aqui, tendo louvado, se não for injetado uma visão nova. Estou gritando muito, queridos? Não? Se eu gritar, faz assim com a mão, tá? Se não for injetado uma visão do Evangelho, uma visão clara do Evangelho, não há transformação. Eu posso te convidar para você vir 100 vezes aqui, falar assim: você que quer ser transformado, vem aqui na frente, você vai vir. Aí eu posso pôr a mão na tua cabeça, você está tão ansioso, vai chorar. Fala: hoje Deus me visitou, vai embora, que culto maravilhoso. Mas amanhã, segunda-feira, você acorda com a mesma cabeça e não houve transformação nenhuma. Então, meu irmão, a transformação da mente não é uma coisa instantânea. A transformação da mente é uma coisa trabalhosa. Paulo diz: não é Deus vai transformar tua cabeça, é você. Transformai-vos, é você que tem uma grande participação junto com Deus na renovação da tua mente, na renovação da tua mente. Então eu preciso reagir. Eu preciso conhecer a palavra, preciso crer na palavra, preciso combater com o engano que pode estar na minha mente, preciso combater com os pensamentos defeituosos, enganosos que podem estar na minha mente, combater contra as emoções mentirosas que trazem medo que está na minha mente. Eu preciso reagir, ter uma mente transformada, porque se eu não fizer assim, daqui 5 anos eu te encontro, você está com a mesma cabeça, aí o corpo está mais fraco. Daqui 10 anos eu te encontro, você vai estar que nem eu, mais velho, né? Ai, Jesus é maravilhoso. Só que esse maravilhoso de Jesus que você fala nunca mudou a tua cabeça. É um jargão: Jesus é maravilhoso, ai que maravilhoso, Deus é maravilhoso, mas minha cabeça é a mesma. Não mudei nada. Cadê o Deus maravilhoso? Então eu tenho que renovar a minha mente, transformar a minha mente. Não é o pastor que vai fazer isso, é você que tem que se aplicar, é você que tem que conhecer o Evangelho, enxergar as coisas que tem que enxergar. Por quê? Porque senão não haverá transformação. Não haverá. Eu posso fazer 1000 apelos para você ser transformado, você não vai ser, meus irmãos, não vai ser. Porque o único método de transformação é isso que Paulo dá. Uma mente renovada, uma mente que enxerga o Evangelho, que enxerga a palavra de Deus. Às vezes nós estamos anos na igreja e nós não enxergamos o Evangelho claramente. Às vezes nós gostamos de cantar e falamos tanta coisa, mas não enxergamos o Evangelho claramente como ele ainda é um enigma. Ainda a nossa mente não foi renovada com o Evangelho. Está entendendo isso ou não?
E é tão difícil, meus irmãos. Você chega para uma pessoa, fala certas verdades da palavra de Deus. Aí você olha nos olhos dela, a cabecinha dela está tão longe. Está tão longe. Parece que ela está aqui, mas a mente está lá atrás, por um cordão assim. Ainda que você fale as palavras da verdade, você sabe que ela está lá numa prisão longe. Não vem mais para frente. Não vem mais para frente. Então vamos ver aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pensar como o Evangelho me mostra, me ver como o Evangelho me mostra, ver, crer, andar nessa fé, como o Evangelho mostra. Então o que eu falei? Segundo aos Coríntios capítulo 10, vamos ler desde o versículo 1. Seguindo aos Coríntios 10, 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então, Paulo escrevia, é a segunda carta que ele está escrevendo. Se você for ler a primeira que ele escreveu para a igreja, ele foi duro em certos pontos. Então falavam assim dele, ele quando ele está longe, ele é bravo, ele escreve, mas quando ele está presente, ele fica manso, fica calmo, não é agressivo como ele escreve. Então Paulo estava dizendo justamente isso, que ele, quando presente era uma coisa, às vezes a pessoa longe pode afirmar certas coisas, mas na presença de quem deveria ouvir aquilo, às vezes o coração da pessoa muda. Deus seja longânimo, seja amoroso, seja perdoador, não fala isso que você tinha que falar. Então Paulo está falando a respeito disso, e depois ele diz assim, olha o finalzinho do versículo 2, nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então, Paulo está dizendo assim, essas pessoas nos julgam como se a gente estivesse andando no mundo, no pecado, fazendo tudo errado o tempo todo, como qualquer um. Nós não estamos em mundano proceder, Paulo fala. E depois ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, apesar de ele estar preso num corpo de carne, cheio de fraqueza, ele está dizendo que a milícia dele, a batalha dele não era segundo a carne, não era reações da carne a luta dele. E ele vai dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então ele fala, ainda que nós andamos na carne, né? As armas da nossa milícia, da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir. Então ele cita 3 coisas, fortalezas, sofismas e altivez. Ele está falando da mente das pessoas. O que são fortalezas? São pensamentos tão arraigados, coisas que no decorrer da vida, no decorrer da minha vida religiosa, foram tão enfiados na minha cabeça, que aquilo se tornou uma fortaleza, uma coisa tão forte que me controla. Então, quando surgem situações na minha vida, que atingem estas fortalezas, elas se manifestam tão fortes e me controlam, eu não tenho nenhuma ação, nenhuma reação contra aquilo. Quer ver uma fortaleza? A pessoa está num lugar que só fala de demônio, de diabo. Olha o demônio na tua vida, olha o demônio na tua vida, você tem demônio, é só demônio. Você cansa de me ouvir falar isso, ela vê demônio em tudo. Ela vê demônio na cozinha, vê demônio na esposa, demônio, tudo é demônio. A cabeça dela, ela foi tão
puseram tanta cunha na cabeça dela de medo do diabo, que ela só vê demônio. É demônio, ela é supersticiosa, joga aguinha, joga salzinho, joga florzinha. A casa dela é toda encantada com essas coisas, né? É só demônio, tudo é batalha, tudo é demônio, tudo é batalha, tudo é demônio. Ela não consegue ver a vitória de Cristo na cruz. Aí um dia você chega para essa pessoa e fala assim para ela: olha, Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas. A fortaleza. Foi tanto posto na cabeça dela que o demônio reina na vida dela. Que o demônio está na casa dela, que precisa ser expulso todo dia. Falaram tanto, fizeram tanto medo do diabo na cabeça dessa pessoa, aquilo criou uma fortaleza. Quando se fala no demônio, fala da libertação da cruz, ela não acredita. Apesar de ser verdade na palavra de Deus, apesar de ser real que Cristo fez, nos libertou do império das trevas, essa pessoa ela tem uma fortaleza tão enfiada na mente dela, que ela se vê prisioneira, ela só vê o diabo e não acredita na verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma fortaleza. Então muitas vezes nós temos fortalezas religiosas, que lá no passado, dependendo da igreja que nós passamos, puseram na nossa cabeça. Certos rituais, certas coisas que falaram, não é? Certas coisas que martelaram. Se você veio de igreja de lei, a tua cabeça foi enfiada tanta coisa, que tem um mundo de fortaleza. Uma pessoa tem uma dificuldade enorme de entender certas coisas da palavra de Deus. Tem dificuldade de entender a graça de Deus, o perdão de Deus, a justificação, a redenção. É difícil entender o que é lei, o que é graça. Não sabe distinguir, porque na mente dela tem um monte de fortaleza religiosa que puseram ali. Agora, como ela vai um dia crer que é liberta do império das trevas, entrar nesse descanso? Essa mente dela está lá, aprisionada, só quando remover essa cunha que está na cabeça dela. Quando for removido essa coisa que há anos enfiaram na mente dela, e isso é trabalhoso. Quantos anos bateram naquilo ali? Agora, como ela vai ter que tratar disso? Ela tem que olhar para a palavra de Deus e falar: não, espera um pouquinho, a palavra é verdade. E ela vai começar um conflito na vida dela, porque a palavra fala uma coisa, mas o que está na minha cabeça é outra. Então é mais fácil eu aceitar o que está na minha cabeça e desprezar a verdade da palavra de Deus. É mais fácil eu me conformar com essa mentalidade escrava do que me conformar com a verdade da palavra de Deus, que vem remover aquela coisa ruim que está ali. E não só fortalezas religiosas, às vezes são coisas erradas que a gente faz, estamos acostumados, somos insensíveis, e não temos uma mente renovada. Então uma pessoa dessa pode ir no culto de libertação toda sexta-feira, pôr a mão na cabeça, fazer meio uma coisa, ela vai ficando mais presa, até que chega num ponto que aquilo está tão fundo, que dificilmente ela vai ter uma mente renovada, para enxergar Colossenses 1,13, que é a verdade. Dificilmente. E sexta-feira a gente ensina a palavra de Deus aqui. Começou a vir aí um amigo, um irmão que vem de igreja de lei. Então nós estamos ensinando Romanos, tudo. Para ele entender essas coisas, ele começou a brigar com a namorada que era aqui da igreja. Porque é difícil entender. Falou que estudei 15 anos teologia, que bom. Mas ainda na mente dele está a salvação pelo esforço máximo, por obras, e não pela graça de Deus. Vocês estão entendendo? Como vai tirar isso da mente dele? A fortaleza, quando a verdade vem, aquilo não é assim. E aquilo fica preso. Então, além da religião, você pode ter passado coisas no passado da sua vida que criaram fortaleza. Coisas que estão ali, e você há anos pede: Deus me muda, ou porque Deus nunca mudou, porque a mente não foi mudada. Você entende isso que eu estou dizendo ou não?
Então as fortalezas são isso, meus irmãos. É coisas, hábitos mentais que estão ali há anos na nossa cabeça. Que foi enfiado ali por acontecimentos da nossa vida. Por experiências dolorosas que nós tivemos no passado, né? Coisas ruins que nós vivemos, sofrimentos. E o mundo religioso, então aquilo pode estar, a nossa mente pode estar tão cheia dessas coisas, que precisa ser renovada, porque essas coisas dão uma visão da vida de acordo com o que está nelas, eu não posso ver de outra forma. Mas quando existe uma renovação da mente, então eu começo a ver um ar diferente, começo a ver a vida diferente, a Bíblia diferente. O Evangelho diferente, Jesus Cristo, que eu falava que cria, e cria tão diferente. A obra da cruz tão diferente. Então Paulo fala lá, as fortalezas, o que são sofismas? Eu vou te vender um produto. Eu sei que o produto não é aquilo, mas eu vou criar uma propaganda em torno dele para induzir a tua cabeça a comprar ele. Então vou pegar o produto, pôr nos teus olhos e elogiar, falar bastante, elogiar ele, falar, rodear a tua mente bastante, até que aquilo entra ali. O produto não é aquilo, mas de tanto eu falar, se tornou aquilo na tua mente. Olha, quando eu era adolescente, eu era cheio de espinha. Eu apertava assim, fazia tchum, grudava no vidro. Você fazia aí, saía de tanto, parecia um ralador de queijo, minhas bochechas. Quando a gente fica velho, o sangue muda, né? Você vê um Aquinase hoje na televisão, vê? Eu passei isso meses, nunca resolveu nada. Aquela mesma propaganda que tem uma coisinha assim que entra ali, tira tudo de dentro e limpa, eu vi também, tinha 17 anos. Você passa Aquinase? A mesma marca, o mesmo produto, a mesma coisa de anos, mas não tira a espinha. Que eu gastei tubos daquilo. Você está entendendo que é o sofisma? Vende para você uma ideia, um pensamento, trabalha naquilo na tua mente, mas não é a verdade. Até num ponto que você é controlado, você é submisso àquilo e faz aquilo. Como se fosse a verdade, mas aquilo não é verdade, mas na tua cabeça foi posta que é. E você obedece, aquilo é um sofisma. É um sofisma. Então quanta coisa às vezes a gente traz na mente, até da própria Bíblia, que foram sofismas, e trabalharam tanto naquilo, rodearam tanto, que aquilo entrou na nossa mente. Mas Paulo fala, as nossas armas anulam esse sofisma, destrói essas fortalezas. E o que é essa altivez? A Bíblia diz X, mas eu acho, não é bem assim que ela diz. Aí eu ponho os meus pensamentos acima da interpretação bíblica, né? Eu crio uma coisa que não é bíblica, apesar de usar a Bíblia, e uma altivez, põe aquilo acima da verdade, acabo crendo em coisas. Quer ver uma altivez? Essa florzinha ungida aqui, ó. Quem levar para casa vai ser transformado. Ninguém levantou para pegar? Isso é uma altivez. Eu crio uma situação acima da palavra de Deus que não tem base bíblica. E a pessoa crê e pratica. Fica acima da palavra, ela deixa a palavra da verdade de lado e crê naquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Agora, como eu vou ter essa mente renovada, né? Então a primeira coisa é um trabalho, meus irmãos, é um trabalho. Primeira coisa, eu preciso conhecer o Evangelho. Após a cruz, o que Cristo fez, eu preciso renovar a minha mente com o Evangelho, não com religião. Preciso conhecer quem eu sou no Evangelho, qual a minha posição no Evangelho, o que o Evangelho diz a respeito de mim. O Evangelho não me diz que eu sou escravo, e nem que eu sou preso, e nem que eu estou na mão do diabo, e nem que eu estou condenado. Eu preciso começar a confrontar. Por isso que tudo que você ouvir, você não deve engolir. Mesmo isso que eu estou te dizendo, você não deve engolir.
Só porque a pessoa é famosa, ela vai falar, ele falou, é Deus falando, nem sempre. Você tem que confrontar as coisas, proteger a tua cabeça para ver o que você vai permitir que entre ali. Tem um monte de músicas na mídia hoje que são heresias, mas a gente vê o crente cantando e pulando. Tem um monte de pregação na mídia hoje que é puro engano. Você vê o crente cantando, gostando e querendo ouvir mais. Não sabe proteger a mente dele, não sabe discernir o que é uma música evangélica e uma música que fala o nome de Deus, mas fala tudo contrário ao evangelho. Está cheio de música bonita aí. Você quer ver um detalhe? Aline Barros canta uma música muito atual que está na mídia, fala assim: captura-me, Senhor. Você já ouviu? Cristo já me capturou há muito tempo, meus irmãos. Quando eu aceitei Ele, fui salvo, fui capturado por Ele, pelo amor dEle, eu sou dEle. Agora um monte de crente, captura-me, Senhor. Não crê em nada do Evangelho, vai cantar e vai ficar assim, cantando um engano, na mente dele vai, faz isso, Senhor, faz isso. Posso brincar com você? Entra na minha casa. Você canta bastante assim, entra na minha casa? Eu aceitei Jesus há 35 anos atrás, Ele já entrou na minha casa há muito tempo, já mudou a minha estrutura, eu já sou filho, sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura? A casa somos nós. Vocês estão entendendo? Aí eu vou falar assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Ele já fez isso há muito tempo. Mexe com a minha estrutura, Ele já mexeu com a minha estrutura, eu já nasci de novo. Sou uma nova criatura e todos que nasceram de novo já têm uma estrutura mudada, uma natureza divina neles. Mas a gente canta, não canta? Aí chora assim, entra, Senhor. Aí o crente não conhece o Evangelho, ele vai cantar isso e vai chorar, vai se sentir bem. E na mente dele está sempre assim: o Senhor precisa entrar, o Senhor precisa entrar, mas nunca entrou. Nunca, nós já somos santuários do Espírito Santo. Então ele vai cantar: entra, 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 mas nunca vai ver que o Evangelho mostra que ele já entrou. Então uma coisa sempre longe, que vai acontecer, mas nunca acontece. Mas o Evangelho mostra o quê? Que já aconteceu. Agora, quando eu creio nisso, a fortaleza é desfeita. A fortaleza é desfeita, a mente é renovada, a coisa muda, a minha mente é ocupada pela verdade. Aí é que vem a transformação de vida. Você pode ficar: tem misericórdia, Deus tem misericórdia, muda a minha vida, muda a minha cabeça, muda. Pode ficar um ano falando isso e não ter uma mente renovada, você vai se cansar de falar isso. Mas quando a verdade chega, por isso que hoje você tem que tomar cuidado com o que você ouve de música evangélica. Tomar cuidado com coisas que vêm pela televisão. Pregador, olha, tem tanta coisa que só enxerga quem conhece o Evangelho. Quem não conhece vai achar que aquilo tudo é bom, vai engolir aquilo e vai vibrar com aquilo. Mas quem entendeu a obra da cruz, quer ver outra fortaleza? Culto de busca do Espírito Santo. Mostra um versículo no Novo Testamento que eu tenho que buscar o Espírito Santo. Sabe o que o Novo Testamento me mostra? Quando eu crio na palavra da verdade, o Evangelho da minha salvação. Quando eu crio na palavra da verdade, eu crio no Evangelho da salvação. Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Já fui, na hora que eu criei. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas qual é a altivez e o sofisma? Você tem que buscar Ele. Então você vê um monte de gente correndo atrás do Espírito Santo, mas nunca alcança, porque toda semana tem que fazer a mesma coisa. É para mexer com a tua mente, tirar a fortaleza. A Bíblia afirma que se você nasceu de novo, Ele está dentro de você agora. Agora eu creio nisso, a minha mente vê isso. Eu vivo isso. A minha mente está renovada, nunca mais eu vou voltar atrás nesse pensamento enganoso. Mas se eu não conheço a palavra de Deus,
Então, tantas coisas eu vou ficar fazendo, que são verdadeiros sofismas e altivez, e ficar anos naquilo, com aquela mentalidade, anos com aquela mentalidade, anos com aquele pensamento, anos desencorajado, cansado, com a mesma cabeça, de anos. Então, como é que eu vou renovar a mente? Primeira coisa, queridos, eu preciso começar a olhar para a palavra de Deus, principalmente para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, que foram escritas para a igreja, olhar bem as cartas de Efésios, Colossenses, Romanos, né? Olhar bem essas coisas, começar a memorizar, se eu ficar com a mentalidade de toda hora rodando coisas, a mentalidade da velha aliança, e é isso, porque Abraão, porque Isaac, porque Jacó, porque é isso, porque a farinha, porque Davi, porque Sansão, e vai fazer isso, e vai ficar com essa mentalidade, lá sempre, ainda vai acontecer, ainda na nova aliança já foi feito, é o contrário. Se eu ficar com a minha mente presa só na velha aliança, eu ainda estou cheio de fortalezas, sofismas e altivez. Você aceita isso? Você que é novinho, aceita isso? O que você tem na tua casa, mulher? Não, chegou o profeta lá, vou brincar. Faz um pão para mim. Mas só está aí o meu filho, eu só tenho um pouquinho de farinha. A gente vai fazer um pão, comer e morrer. Não, faz primeiro para mim. E ela fez. Aí o profeta comeu e multiplicou a farinha da panela. Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Glória a Deus! Aleluia, eu amo Jesus! Jesus é maravilhoso! O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? 5.000 homens, glória a Deus, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Multiplicou a farinha, pão pronto e peixe. Glória a Deus. Enxerga isso? Lá foi uma farinha, então eu posso ficar com a mente na farinha. Vou dar primeiro para o profeta. Ou eu posso ver Jesus multiplicar pão pronto e peixe. Lá não tinha peixe. E alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres. Você está tendo essa visão? Então eu posso ficar com a minha mente lá no passado. Como eu posso voltar minha mente para o futuro e ver o que Cristo já fez e dar glória a Deus, uma mente renovada, destruir as fortalezas, os sofismas. Olha, apareceu um gigante aí. Ele está afrontando o povo de Israel. Saul viu o gigante Golias, todo mundo se encolhia. Aí apareceu Davi lá, um menino. O que esse incircunciso pensa que ele é? Aí Saul, você vai à batalha, pegou lá, pôs lá a armadura em cima dele e tal. Mas como que eu vou lutar com isso? Foi lá no ribeiro, pegou quantas pedras? 3 pedrinhas? 5 pedrinhas? Enxerga isso. Aí ele rodou aquele. Quem fez acertar na testa direitinho? Agora eu posso criar um gigante na tua cabeça e fazer você ficar atirando pedra todo dia. Seus problemas é o Golias que está na tua casa. Aí você acorda com Golias. Já pensou? Ó, Golias, tudo é o Golias. Você vai ficar assim, ó. Aí eu vou pôr aqui no altar um monte de pedrinha ungida, R$1.000 cada uma. Tenha fé, irmão. Mas é verdade. Agora aquela pedra que foi lançada, Jesus é a pedra do Novo Testamento. É a pedra de esquina, a pedra da igreja, que foi lançada não por Davi, por Deus.
já derrubou o diabo na cabeça. Aquele gigante já caiu há muito tempo. É o Novo Testamento, a Nova Aliança. O gigante já caiu. Aquele Golias da Velha Aliança era alguém humano, um verdadeiro gigante, eram os pecados e o diabo, seres invisíveis. Mas a verdadeira pedra já acertou a cabeça, já foi por terra. Mas você não tem uma mente renovada. Você está entendendo? Isso está na tua cabeça. Tem gente que acorda com o gigante todo dia. Todo dia tem que fazer a campanha, lutando contra gigantes. Primeiro eles põem o gigante na cabeça. Depois fala assim, olha, se você não fizer isso, o gigante nunca vai cair. Mas se eu chego na cruz, eu vejo que o gigante já caiu, que a pedra verdadeira foi Jesus, mente renovada. Então não estou mais lutando contra o gigante, ele já caiu há muito tempo, o diabo já caiu há muito tempo, entende? Agora eu tenho que viver pela fé, a minha mente vê isso agora, eu já vi isso na palavra de Deus. Mente renovada, é isso que transforma a minha vida, porque se eu não ver como o Novo Testamento me mostra, eu vou viver escravo o resto da vida sendo crente dentro de uma igreja, vou viver assim. Então é difícil, você quer passar isso para as pessoas, mas a cabeça delas tem dificuldade demais, é difícil fazer entender, de tanta cunha que foi posta ali. Você aceita isso? Temos uns minutinhos, né? Efésios capítulo 4, vamos lá, você está aí, é só ir em Coríntios, só ir para frente um pouquinho. Por isso, meu irmão, quanto mais distante você está da palavra, a Bíblia não é isso, você chega assim na sua casa e fala, vamos ver o que Deus tem que falar. Pega, mata e come. Opa, não gostei disso. Não tem pega, mata e come na Bíblia. Aí você chega assim na sua casa e abre assim, e você vê Jesus falando assim para Judas, faz o que você tem que fazer, Jesus, e Judas foi fazer. Então não é assim, abrir uma coisinha e ler. Você tem que pegar pedacinho por pedacinho das verdades e trabalhar, mastigar. Pega um texto, fica uma semana em cima dele, mastigando, até a revelação acontecer. É que o crente é preguiçoso para ler Bíblia, preguiçoso para orar. Nossa, é tão preguiçoso, é tão devagar para folhear a Bíblia. Então, o que eu falei? Efésios capítulo 4, versículo... Vamos ler desde do versículo 22, Efésios 4. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, dependendo da tradução, está no espírito da vossa mente, ou no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que Paulo fala? Para você se renovar no espírito da vossa mente, no espírito do vosso entendimento, tem que haver uma renovação, um trabalho na tua mente com a palavra de Deus. Você tem que largar tradição, costume, tudo de lado. Tem que chegar num ponto que você vai falar assim, eu não ouço mais nada, não quero ver mais, vou ficar em cima da palavra. Eu lembro, eu tenho mais de 1000 livros em casa que eu li, eu devorava os livros, tudo que você pode imaginar eu já li. Aí um dia eu falei, vou parar de ler a mente das pessoas, vou começar a ler a mente de Deus. Aí encostei aquela livraiada toda, está lá até hoje, e comecei a ficar em cima da palavra. Eu enxerguei o que nunca aqueles livros me mostraram.
Nem Kenneth Hagin, nem T.L. Osborne, nem Toma Posse da Bênção, nem Batalha Espiritual, nada daquilo. Nenhum deles me mostraram Colossenses 1,13. Nenhum deles, nenhum livro do Edir Macedo, a fé sobrenatural para ele é adquirir coisas terrenas, não é fé evangélica, é fé humana, conquistar coisas humanas. Mas nenhum deles mostrou que eu era liberto do império das trevas. Mas quando você fixa sua mente na palavra, começa a comer a palavra, Deus te mostra o que é verdade na palavra. É bom ler livros, então pastor, anulo, não vou ler nada. Você tem que, quando ler um livro, ser sábio. Quem é o autor, o escritor do livro? Que país ele vive? De onde vem a doutrina da prosperidade? Vem dos Estados Unidos, igreja tudo rica, tudo gente cheia do dinheiro. Aí um pastor que vive lá, nadando no dinheiro, escreve uma coisa e tal, vem para o Brasil, chega aqui no Brasil, país de terceiro mundo. Não cabe, você tem que saber quem é o autor do livro, que nação ele vive. Então ele vai me trazer 70% de lorota e 30% alguns versículos. Você tem que saber até como ler o livro, para não ser contaminado por mentalidade do escritor, de onde ele vive. Leia um livro de quem vive na África, na miséria, você vai ver o que ele escreve, como é totalmente diferente a vida de fé lá. Não na África do Sul, que é melhor, mas na onde está, no Guiné-Bissau, onde tem a fome mesmo. Chega lá no meio daqueles campos, que tem um montão de criança que parece uma caveira no colo da mãe, que não toma um leitinho há 3 semanas, vai e fala assim, dá tudo que você tem para você ser rico, vai, Deus vai te prosperar, ele não tem nem ossos mais para dar. Vocês estão entendendo? Se alguém escrever um livro sobre fé lá, vai ser bem diferente de quem nas Américas escreveu um livro sobre fé. Você está entendendo? Então até livros você tem que tomar cuidado, para você ter uma mente renovada, proteger. Leia a palavra, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Então o trabalho da renovação da mente é uma coisa custosa. Se você não estiver disposto, então você vai ser esse crente, arroz com feijão, né? Vem na igreja, vai falar dos seus problemas, você vai ser atraído para ter vitória, para conquistar coisas, é bom, você vai pegar as coisas ungidas para você ter uma casa, você deve ter umas 5 chaves oradas, guardadas, um plastiquinho torto assim, né? Porque você é superficial, não tem uma firmeza na sua própria fé, não enxergou ainda. Então um crente distante da palavra, nós estamos aqui toda sexta-feira, não estou falando isso para você vir aqui, toda sexta-feira nós estamos aqui falando há anos, explicando, lutando, falando, sem parada dessas coisas. Uma minoria vem, estão crescendo, estão enxergando, e mesmo assim falta muito para renovar a mente. Imagine aquele que não vem a semana toda só assistindo televisão. Eu também assisto televisão, não é problema assistir televisão. Aquele que passa a semana toda preocupado com as suas coisas, com a sua cabeça, com seus problemas. O que ele vai ter de mente renovada? Ele vai ficar lá atrás, boiando. Ele fala, ai, Deus é maravilhoso, se emociona quando fala de Deus, mas a verdadeira riqueza está aqui, mas está oculta aos olhos dele. Ele não consegue enxergar. Então, primeira coisa, eu preciso decidir, eu vou renovar a minha mente. Tudo aquilo que é elemento estranho, que eu não encontrar no Evangelho, vai ser deletado do meu HD, vai sair. Não interessa quem pregou, quem não pregou, se foi o pastor, porque eu vou ter uma mente ajustada com o Evangelho, com as cartas de Paulo, com essa nova, eu vou ajustar minha cabeça nisso. É isso que eu quero ver, é isso que eu vou viver. Então é um trabalho longo, por quê? Porque você tem, o teu HD cabe tanta coisa, meus irmãos, não é 500 gigas, 1 tera, põe milhares e cabe tanta coisa aí dentro. Então o retrocesso, a limpeza, não é só chegar lá, limpar o disco, limpa tudo e começa a dizer, não, se eu não me aplicar, estar em cima da palavra de Deus, e orando, meditando, vindo no ensino, aprendendo, 1 ano, 2, se eu não me dedicar, não aceitar, esse é o verdadeiro desafio.
ter uma mente renovada. Se eu não me aplicar nisso, então, meus irmãos, eu vou viver uma vida de crente me lamentando, cheio de dificuldade, cheio de descrença. Eu vou viver assim. Não tem como. Você pode ir lá na campanha da mudança em um segundo. Pode ir, você vai viver aquém da verdade do Evangelho. Aquele medo de um monte de coisa, aquela insegurança de um monte de coisa, aquela incerteza de um monte de coisa. Mas quando eu me proponho a renovar a mente, eu vou pegar, eu vou mudar, Senhor. Chega lá em 2 Coríntios 5,17. O que diz lá? Já vou terminar. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Chega lá em Romanos 8. Deus não nos deu espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas me deu um espírito de adoção. Começa a falar isso. Eu sou uma nova criatura. Deus não me deu espírito de escravidão. É verdade. Começa a combater na tua cabeça. Vai, injeta isso lá. Vai lá em Gálatas 4, o que ele fala? Vocês não são mais escravos, vocês são livres. A pessoa canta, sou livre, daqui a pouco está pregando escravidão, nega o que cantou. Se você não pegar essas verdades da palavra de Deus, não começar a combater aqui, contra o engano, você não vai ter uma mente renovada. Aí você não vai experimentar uma plenitude de alegria, mesmo na tribulação. Você não vai ter aquele espírito convicto, vitorioso, que sabe enfrentar as dores da vida. Custe o que custar, você vai enfrentar, vai se calar, vai suportar e vai passar. Porque você é forte no espírito. Você nunca vai descobrir isso. Não vai descobrir isso. Porque a verdade traz uma convicção tão íntima, que você, ainda que a tua alma doa, você consegue superar coisas terríveis desta vida sem voltar para trás. Voltando ao texto para terminar, vem os músicos, rapidinho. Rogo-vos, versículo 1. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com raciocínio, com razão. E não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu vou experimentar isso. Para que experimenteis, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar em pé.